Continuando a nossa aula de farmacologia e farmacoterapia da depressão, então agora nós vamos falar da farmacologia dos antidepressivos. Vários são os fármacos que são utilizados no tratamento da depressão. Entre os mais utilizados, nós temos, primeiro, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que sempre foram os fármacos mais indicados para essa condição. Em segundo lugar, hoje, os mais utilizados são os inibidores da recaptura de serotonina e noradrenalina, o que foi uma mudança de paradigma, porque anteriormente os antidepressivos tricíclicos eram os fármacos de segunda escolha. Depois são utilizados os inibidores da recaptura de noradrenalina e de dopamina, que no caso, por enquanto, só tem uma molécula ainda que é a bupropiona. Os antidepressivos tricíclicos são fármacos ainda muito utilizados no Brasil por questões socioeconômicas. A segunda linha de fármacos a ser utilizado no tratamento da depressão são os inibidores da recaptação de noradrenalina, os antagonistas dos receptores alfa-2 adrenérgicos, os antagonistas dos receptores de serotonina e também inibidores fracos da recaptação de serotonina, os agonistas dos receptores de melatonina, que também atuam como antagonistas do receptor 5-HT2C, né? E eu vou explicar depois para vocês essa ação, os inibidores da monoaminoxidase, alguns antipsicóticos atípicos e os estabilizadores do humor. Com relação a essas duas últimas classes, eu não vou falar delas nesse momento para não se tornar um vídeo muito longo. Nós vamos debater elas mais especificamente quando nós formos falar sobre transtorno bipolar. Então, começando a aula, a primeira classe a ser falada são os fármacos mais utilizados, que são os inibidores seletivos da recaptura de serotonina, né? E quais são as vantagens desses fármacos? Eles são altamente eficazes no tratamento da depressão. Também possuem eficácia demonstrada no tratamento da ansiedade generalizada e de outros transtornos ansiosos, como pânico, ansiedade social e também no transtorno obsessivo-compulsivo. A sertralina e a paroxetina, que são dois fármacos dessa classe, também são aprovadas para o transtorno de estresse pós-traumático. São utilizadas também na síndrome disfórica menstrual, também conhecida como tensão pré-menstrual. E também são utilizados na prevenção de sintomas vasovagais em mulheres pós-menopausa, ou seja, aqueles sintomas de calor que a mulher sente. Quem são os fármacos mais utilizados, né? Quem são os fármacos mais famosos dessa classe? Nós temos a fluoxetina, também conhecida como Prozac, a sertralina, cuja referência é o Zoloft, a paroxetina, que é o Cebrelin, o citalopram, que é o Procimax, a fluvoxamina, que é o Luvox, e o escitalopram, que é o Lexapro. Qual a grande vantagem desses fármacos? Eles são muito menos causadores de efeitos adversos do que outros fármacos antidepressivos. Então, por isso, eles são fármacos de primeira escolha no tratamento da depressão. Com relação à fluvoxamina, o FDA, que é o órgão que regula a venda de medicamentos e alimentos nos Estados Unidos, nunca aprovou esse fármaco para o tratamento da depressão, mas em outros países ele é utilizado. Então, muitas vezes, se você pegar uma literatura americana, o que é muito comum, né, um Goodman, por exemplo, vai estar escrito lá que ele não é aprovado para depressão. Com relação à sertralina e a paroxetina, como eu disse para vocês já, elas são utilizadas no tratamento do estresse pós-traumático e o citalopram é indicado no transtorno disfórico pré-menstrual. Esses fármacos, nós chamamos eles de inibidores seletivos da recaptura de serotonina, né, porque eles atuam muito mais fortemente no recaptador de serotonina do que no recaptador de noradrenalina. E para vocês terem uma ideia, eu coloquei uma tabela aqui que eu extraí do livro do Goodman, né, da última edição do livro do Goodman, onde mostra
quantas vezes mais o fármaco atua no recaptador de serotonina em relação ao recaptador de noradrenalina. Por exemplo, o escitalopram ele tem mais afinidade pelo recaptador de serotonina, 7.000 vezes mais do que o de noradrenalina. O citalopram, 3.600 vezes, e a fluoxetina, que é o que tem menos ali, 305 vezes. Então, quais são os mecanismos de ação desses fármacos? Vamos procurar compreender aí como é que essas drogas funcionam. Ah, Fábio, o mecanismo de ação ele é inibidor da recaptura de serotonina. Tá, mas vamos compreender o que a inibição da recaptura de serotonina quais os efeitos que essa inibição da recaptura de serotonina acarreta no tratamento da depressão. Então, como já dissemos, eles inibem seletivamente a recaptação da serotonina secretada nas sinapses serotoninérgicas. Bom, quando um fármaco reduz a recaptação da serotonina numa sinapse colinérgica, ele aumenta a serotonina disponível na sinapse. E esse aumento da serotonina disponível, então vai fazer com que essa serotonina se ligue nos receptores pré-sinápticos que são encontrados naqueles neurônios. Esses receptores pré-sinápticos têm como função diminuir a liberação da serotonina. Só que com a continuidade do tratamento, como esses receptores são receptores de membrana, ocorre aquele fenômeno conhecido na farmacologia chamado taquifilaxia ou dessensibilização dos neuroreceptores de membrana. Essa dessensibilização ela é muito importante, porque deste modo ocorre então um aumento da liberação da serotonina. Então nós temos duas coisas aí para pensar. Primeira coisa, nós temos um aumento da disponibilidade da serotonina porque ela não está sendo retirada da sinapse. E o segundo mecanismo que nós encontramos aí é a dessensibilização dos receptores pré-sinápticos, que leva então a uma não inibição da liberação dessa serotonina. Então, esses fármacos, essa serotonina disponível, consequentemente, ela vai atuar nos neurônios pós-sinápticos presentes naquele tecido ou às vezes até em tecidos muito distantes. Quais são os efeitos destes fármacos no início do tratamento? No início do tratamento, a ação dos fármacos predomina na região somatodendrítica do neurônio, ou seja, no corpo celular, e não no terminal do axônio. O paciente com depressão, como eu cheguei a dizer para vocês anteriormente, através de exames de neuroimagem, nós sabemos que os pacientes apresentam muitos receptores 5-HT1A. E esses receptores 5-HT1A eles impedem a liberação da serotonina, porque eles são receptores pré-sinápticos autoinibitórios. A dessensibilização desses neuroreceptores, então, vai infrarregular, né, essa capacidade que eles têm de diminuir a liberação da serotonina. E, consequentemente, então, a serotonina é liberada normalmente. O que vai acontecer, então, no início do tratamento com os receptores pós-sinápticos? Da mesma forma, existe uma suprarregulação, ou seja, um aumento da quantidade de receptores pós-sinápticos nos neurônios que ali estão rodeando aquela sinapse. Com o aumento da disponibilidade da serotonina, é normal que o paciente venha então a sofrer alguns efeitos adversos relacionados a esse aumento e essa grande quantidade de receptores. Com o passar do tempo, esses receptores também vão ser infrarregulados, também vão ser dessensibilizados. Então, o paciente tem uma melhora nos efeitos adversos. Nenhum protocolo clínico prevê a administração inicial de pequenas doses de fármacos, né? Isso não é dito assim com todas as letras nos protocolos clínicos que iniciar com uma dose pequena. Não, isso não está dito isso, apenas para adolescentes, né, que se tem essa recomendação. Mas o motivo não é nem esse. Mas
O que nós sabemos é que muitas vezes o paciente que começa tomando uma dose menor do fármaco, ele acaba apresentando diminuição desses efeitos indesejáveis, que são efeitos que podem estar relacionados à não adesão ao tratamento. Então, muitos médicos, eles recomendam que o paciente tome metade da dose apenas no início do tratamento para que ele não seja exposto a esses efeitos indesejáveis. Uma outra coisa que acontece com o tratamento prolongado é a redução da quantidade de transportadores de serotonina na membrana do neurônio pré-sináptico. Se não há proteína que faz a recaptura, então também há uma diminuição da recaptação e um aumento da disponibilidade da serotonina naquela sinapse. Consequentemente, a serotonina que sobrou ali, né, que está aumentada agora, então agora a gente tem um aumento da serotonina ali, ela vai continuar exercendo os efeitos dela. E quais são alguns efeitos muito interessantes da serotonina, principalmente quando ela atua em neurônios pós-sinápticos? Nós sabemos que a presença da serotonina estimula alguns mecanismos de expressão gênica, mas, ô Fábio, você não disse para mim que os receptores de serotonina são receptores de membrana? Sim, eles são receptores de membrana e muitas vezes a gente esquece que alguns receptores de membrana, eles também estão relacionados a alguma modulação em fatores transcricionais dentro da célula, ou seja, né, a síntese de proteínas. Uma das coisas que a serotonina é capaz de fazer é estimular a produção de fatores intraneuronais que estimulam a neurogênese em algumas áreas do cérebro, né? Como, por exemplo, o hipocampo, que é uma área associada à memória. Quando eu falei para vocês de sintomas da depressão, eu disse para vocês que existe uma disfunção cognitiva ali, alguma coisa desse tipo. E por conta disso, o paciente ele tem alguma confusão mental, ele tem algum problema relacionado ao pensamento e à ação. Essa neurogênese é muito importante para melhorar esse sintoma no paciente. Algumas considerações que nós temos que fazer. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles não influenciam de maneira igual todas as áreas cerebrais. Por quê? A serotonina não influencia necessariamente de modo igual todos os sintomas da depressão. Como eu mostrei para vocês, existem sintomas que são mediados pela noradrenalina e pela dopamina. Então, esses fármacos, muitas vezes, eles podem apresentar um efeito muito excelente em pacientes que apresentam efeitos serotoninérgicos, né? Quais são eles? Humor deprimido, culpa, repugnância, medo, ansiedade e a irritabilidade e solidão. Esses sintomas, que são chamados de sintomas afetivos negativos, a serotonina atua muito bem. Contudo, a serotonina sozinha não é capaz de corrigir os efeitos chamados afetivos positivos, né? Ou seja, de promover uma melhora nos efeitos afetivos positivos, que são aqueles como aumento da iniciativa, diminuição da apatia. Então, esses sintomas ela não é capaz de reduzir sozinha. É necessário, então, a presença de noradrenalina ou dopamina, né? Outro sintoma muito importante, né, a recuperação do prazer nas coisas do dia a dia, é um sintoma que a serotonina não sozinha não é capaz de reduzir. Por isso, esses fármacos, então, eles não são tão efetivos sobre esses sintomas. Quais são os usos desses fármacos? Bom, tratamento da depressão, da ansiedade, de alguns transtornos ansiosos, né? Em tratamento de algumas doenças neurodegenerativas e doenças neurológicas, como esquizofrenia, Parkinson, Alzheimer também aí, e outras condições psiquiátricas, e também pode ser utilizado como auxiliar no tratamento a problemas relacionados à sexualidade, à ejaculação precoce, né, no caso de homens, porque ela retarda o tempo de ejaculação. Quais são os principais efeitos adversos observados
por esses fármacos. No início do tratamento, principalmente agitação mental aguda, né? O paciente às vezes pode ficar meio agitado, ansiedade ou ataque de pânico, que é um efeito raro, mas é relatado, alterações nos movimentos motores, porque nós sabemos que o aumento da serotonina diminui a concentração da noradrenalina. A serotonina ela tem um fator inibidor, né, sobre a liberação da noradrenalina, algumas mioclonias noturnas, um pouco de desorganização do sono. Muitas vezes o paciente nem percebe porque o paciente ele já tinha o sono desorganizado e isso acaba não sendo perceptível para ele. Um sintoma que é muito percebido pelo paciente, pela maioria dos pacientes, é a náusea. O paciente relata o tempo todo que tem ânsia de vômito, que vai vomitar, que o medicamento está fazendo mal. E esse é um dos fatores de não continuidade do tratamento. Perda da libido e anorgasmia, mas no caso da perda da libido eu também volto a dizer que muitas vezes o paciente não percebe porque o paciente depressivo ele já tem perda da libido. E a questão da anorgasmia é o retardo no tempo de ejaculação. Bom, esses fármacos acabam sendo utilizados para esse tipo de tratamento, né, que a ejaculação precoce está relacionada a alguns transtornos ansiosos, então por isso ele pode causar esse efeito adverso. E um aumento da motilidade gastrointestinal a ponto do paciente ter alguma cólica e diarreia. Afinal de contas, a serotonina atua também no sistema nervoso autônomo periférico, no sistema nervoso periférico, né, e pode causar algumas alterações gastrointestinais aí. Bom, como esses fármacos são os mais utilizados, então eu optei por falar um pouquinho sobre eles, né, sobre os fármacos mais atuantes aí. A fluoxetina, né, que além da inibição da proteína recaptadora, também atua como receptor, atua como antagonista dos receptores 5-HT2C. Lembra que eu falei para vocês que a serotonina ela pode diminuir a liberação de noradrenalina e de dopamina? Então, essa ação é obtida através do agonismo da serotonina no receptor 5-HT2C. Quando a fluoxetina atua como antagonista, então ocorre um aumento na liberação de dopamina e noradrenalina. Deste modo, então, a fluoxetina ela é um ótimo fármaco para os efeitos negativos, né, para os sintomas do afeto negativo, culpa, né, aqueles lá que nós falamos, mas ela também é um ótimo fármaco para os sintomas do afeto positivo, que é a diminuição da atividade, apatia, perda de prazer nas coisas. Por isso é dito que ela promove efeitos energizantes, né, e também acaba melhorando a atenção e a concentração. Para alguns pacientes, isso é muito desejável. Este fármaco também pode ser menos indicado para pacientes com agitação, insônia e ansiedade. Isso devido ao aumento da liberação dessa dopamina e dessa noradrenalina aí, né? A fluoxetina é um fármaco que tem uma meia-vida razoavelmente grande, né? Por que essa meia-vida razoavelmente grande? O fármaco em si tem uma meia-vida de 48 a 72 horas, mas a norfluoxetina aproximadamente 14 dias. Por esse motivo, então, deve-se tomar muito cuidado nas substituições de medicamento quando o paciente tem tomado fluoxetina, porque pode acarretar em algum problema, principalmente quando a gente fala aí na utilização de inibidores da monoaminoxidase. Ela também é inibidora das enzimas do citocromo P450, CYP2D6 e 3A4, e por conta disso, alguns fármacos biotransformados por essas enzimas podem ter seus efeitos drasticamente aumentados. E ela é disponível para utilização diária ou semanal. Existem os comprimidos de liberação controlada. A sertralina é um fármaco que, além de atuar na proteína recaptadora de serotonina, também atua no transportador de dopamina, no DAT, né? Lembra que eu falei para vocês que dependendo a literatura pode ser DAT, DERT, né? O recaptador de dopamina, o transportador de dopamina. Bom, esse fármaco, então, se estuda muito sobre ele se existe uma ação
ativadora, né? Ou seja, se já há um aumento se já há uma melhora dos sintomas do afeto positivo em relação aos outros. Então, é um questionamento que ainda não está bem esclarecido sobre esse fármaco. Esse fármaco também se liga aos receptores sigma-1, né, que são receptores que aceitam ligações de opioides e por isso eles podem ter uma possível ação ansiolítica e antipsicótica e também são inibidores da CYP2D6. A paroxetina é o fármaco que possui algumas ações antimuscarínicas e sedativas. Então ele pode causar um pouco de boca seca, turvação da visão, talvez um pouco de taquicardia, mas de forma muito leve. Bom, ela também consegue se ligar ao transportador de noradrenalina, né, o NERT, ou NAT, né, dependendo da literatura, ou NET, e então dessa forma ela aumenta um pouquinho também a disponibilidade da noradrenalina. Também é potente inibidor da CYP2D6, né? E ela é mais responsável pelo causamento de disfunção sexual em homens, por quê? Ela inibe uma enzima responsável pela produção de óxido nítrico, que é um potente agente vasodilatador muito importante na hora da ereção. A fluvoxamina é mais utilizada no toque e no tratamento da ansiedade, né? Lembrando que o toque durante muitos anos foi classificado como um transtorno ansioso, hoje alguns autores consideram que ele pode não ser um transtorno ansioso, sim um transtorno motor, né? Também tem forte interação com os receptores sigma-1 e de todos os fármacos é o que causa maior inibição, porque atua em várias enzimas que têm efeitos no sistema nervoso central, né? Inclusive, por conta disso, muitas vezes o paciente que está utilizando, o paciente ansioso que utiliza benzodiazepínico, ele pode vir a sentir um aumento do efeito dos benzodiazepínicos, porque eles são metabolizados por algumas dessas enzimas. O citalopram é um fármaco que é uma mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica? Nós temos ali duas moléculas que são enantiômeros, né? Ou seja, elas têm deslocamento de algumas cadeias ou para a direita ou para a esquerda. Então nós temos ali o S-citalopram e o R-citalopram. E o S-citalopram é o fármaco que nós conhecemos como escitalopram. Ali nós temos 50% de S-citalopram, 50% de R-citalopram. Bom, qual que é o problema desse fármaco? O problema desse fármaco é que o R-citalopram ele ocupa a proteína transportadora, mas ele não causa inativação. Ele ocupa a proteína, mas ele não é efetivo. Então ele impede que o S-citalopram ocupe a proteína e cause a inibição dela. Entendeu? Então, o R-citalopram atrapalha o efeito do S-citalopram, do escitalopram. Ele também pode ter leves propriedades anti-H1. Quem tem essas propriedades? O R-citalopram. Então, ele pode ter efeitos sedativos. O Fábio, isso é ruim? Não. Às vezes o paciente precisa desses efeitos sedativos e isso é bom. E ele é um inibidor da enzima CYP2D6. Sabendo disso, então, o que se pensou? Vamos utilizar somente o S-citalopram. E aí, nessa utilização só apenas do S-citalopram, veio o fármaco que hoje é considerado um dos melhores agentes antidepressivos que existem, que é o escitalopram. Né? Por quê? Como ele só atua na proteína, inibindo ela, ele não tem ação anti-H1 e também não causa tantas interações farmacológicas, porque ele não é responsável pela inibição da enzima. Contudo, esse fármaco é bem mais potente. Então, muitas vezes, o paciente que começa o tratamento com esse fármaco, ele sente bem mais os efeitos adversos do início do tratamento do que ele sentiria utilizando o R-citalopram. Claro que ele não vai sentir aquela propriedade sedativa, né, anti-H1, mas ele pode sentir os outros efeitos de forma mais intensa. Um outro grupo de fármacos também muito utilizado aqui no Brasil são os antidepressivos tricíclicos. Quem são eles, né?
amitriptilina, clomipramina, imipramina, nortriptilina, protriptilina, maprotilina, desipramina, entre outros. No Brasil, esses fármacos ainda são muito utilizados por questões econômicas. Eles geralmente são fármacos baratos, né? O custo é muito barato para o sistema de saúde. Em comparação aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que tem um custo muito mais alto. Às vezes uma caixa de escitalopram pode chegar a custar 10 vezes aí o preço de uma caixa de amitriptilina, né? Mas isso torna uma vantagem econômica para o sistema de saúde. Mas quais são as desvantagens da utilização desses fármacos para os pacientes, né, que precisam de terapia antidepressiva? As principais desvantagens deles são relacionadas à questão dos vários mecanismos de ação que esses fármacos têm. Em primeiro lugar, né, por que eles são chamados antidepressivos tricíclicos? Porque eles apresentam uma estrutura com 3 anéis, né, 3 cadeias carbônicas cíclicas. E essa estrutura com 3 anéis favorece efeitos sedativos. Por exemplo, a amitriptilina tem um forte efeito sedativo. Eles são capazes de bloquear a recaptura de aminas, principalmente noradrenalina e serotonina, mas eles também podem exercer alguma função sobre a recaptação da dopamina. E aí, até esse momento, você pode me dizer assim: Fábio, eu só estou vendo vantagem, né? Porque você disse que o paciente com depressão ele tem sintomas do afeto positivo, sintomas do afeto negativo, então esse fármaco atua tanto na redução dos sintomas do afeto positivo, como também atua na diminuição dos efeitos do afeto negativo. Sim, até aí tudo bem, concordo com vocês. Porém, eles ainda podem exercer bloqueios dos receptores alfa-2 pré-sinápticos, ou seja, aumenta ainda mais a liberação na noradrenalina. Podem antagonizar também os receptores 5-HT2A e 5-HT2C. Qual a vantagem disso? O antagonismo desses receptores faz com que ocorra aumento na liberação de noradrenalina e dopamina. Então, até agora, são ótimos para os efeitos da redução dos sintomas do afeto positivo. Só que eles também podem interagir com receptores alfa-1 pós-sinápticos H1 e muscarínicos, e aí vem a gama de efeitos adversos desses fármacos. Eles, além de serem sedativos pela questão dos 3 anéis, o bloqueio do receptor alfa-H1 também é um bloqueio que causa sedação. Além disso, alguns autores consideram que esses fármacos podem causar aumento do apetite. Os receptores alfa-1 pós-sinápticos, quando bloqueados, eles podem levar a uma vasodilatação. E o bloqueio dos receptores muscarínicos pode levar aos sintomas que nós já conhecemos, como boca seca, turvação da visão, retenção urinária, diminuição da motilidade gastrointestinal e também taquicardia. Se você pegar então ali bloqueio do receptor alfa-1 pós-sináptico com o bloqueio do receptor muscarínico, então nós temos ali algo que pode causar uma taquicardia muito grave em alguns pacientes, principalmente se esse paciente fizer um uso numa possível tentativa de suicídio. Em altas doses ainda, eles também podem bloquear canais de sódio sensíveis à voltagem no coração e no cérebro. Eles acabam intensificando ainda mais as questões relacionadas à taquicardia. Esses fármacos também são fortes inibidores enzimáticos. Cada um deles em uma enzima, né, mas eles são, em geral, nessas 3 enzimas aí, tanto na CYP1A2, na CYP2D6 e na 3A4. Essas enzimas metabolizam vários desses fármacos e eles inibindo elas, eles também conseguem um aumento na duração do efeito deles com isso. Esses fármacos são utilizados nos transtornos ansiosos, na depressão, no tratamento da dor e também auxiliar no tratamento da insônia. Efeitos adversos: sedação, confusão, diminuição da coordenação motora, efeitos antimuscarínicos, arritmias, interações com outros fármacos sedativos e álcool,
né? Então, devido à potência sedativa deles, não é recomendado que seja utilizado com outros sedativos concomitantemente ou a utilização de bebida alcoólica. Pode causar excitação e delírio quando em superdosagem e risco de reação do queijo, né? A gente chama essa reação do queijo porque são os alimentos altamente fermentados que contêm uma substância chamada tiramina. O que que a tiramina faz? A tiramina é uma substância responsável por aumentar a liberação de noradrenalina, principalmente. Então, esses fármacos aumentam, já impedem a recaptura, aumentam a liberação de noradrenalina e, consequentemente, se eles forem utilizados com alimentos altamente fermentados, né, também tem o risco aí de ter bastante tiramina e intensificar os efeitos noradrenérgicos desses fármacos. Nessa tabela aqui, há uma comparação entre o antagonismo da recaptação, né, de noradrenalina e de serotonina e os efeitos anticolinérgicos ou antimuscarínicos desses fármacos. Como vocês podem ver, a amitriptilina ela atua menos sobre a recaptação noradrenérgica e mais sobre a serotoninérgica e possui muitos efeitos anticolinérgicos. Da mesma forma, né, a clomipramina tem uma ação muito parecida com a da amitriptilina. Outros fármacos, como por exemplo a desipramina, ela é um forte bloqueador da recaptura de noradrenalina, mas não de serotonina, né? E também tem poucos efeitos colinérgicos. Então esses fármacos eles apresentam uma gama de efeitos bem diferentes aí, cada um tem que ser estudado adequadamente antes da prescrição. Outro grupo de fármaco importante que nós gostaríamos de trabalhar hoje, né, que vem tomando uma proporção muito grande no seu uso já há alguns anos, são os inibidores da recaptura de serotonina e noradrenalina, né? Quais são as vantagens da utilização desses fármacos, né? Esses fármacos têm como diferencial em relação aos ISRS a ativação da via noradrenérgica, que os fármacos do grupo da fluoxetina ali não são tão bons em fazê-lo, né? Então, essa ativação da via noradrenérgica muitas vezes é desejável para alguns pacientes. E qual que é a vantagem dele em relação aos tricíclicos? Olha, eles não causam os efeitos adversos antihistamínicos, antimuscarínicos que os tricíclicos causam. Então, esses fármacos eles são adequados para quem? Para o paciente que não respondeu ao ISRS e não tolera os efeitos dos antidepressivos tricíclicos. Quem são os principais fármacos aí que a gente pode citar? A venlafaxina, que é o Effexor, a 10-venlafaxina, a duloxetina, o milnaciprano e a hiperforina, que é um constituinte ativo do hipericum perforatum, né, também conhecido como erva de São João. Eu não vou falar tanto da erva de São João aqui, porque eu considero que os outros medicamentos aqui em cima, eles são mais específicos e possuem efeitos melhores. Mecanismos de ação, então, inibição tanto do transportador de noradrenalina, como também do transportador de serotonina. Além disso, alguns desses fármacos também podem inibir a recaptura da dopamina no córtex pré-frontal, mas não em outras partes do cérebro. Como que isso acontece? Esses fármacos eles não têm ação direta sobre o transportador de dopamina, a DAT. O que acontece é que nessa região do cérebro, quem é responsável pela recaptura da dopamina é o transportador de noradrenalina, né, o NET. Porque a dopamina e a noradrenalina, na realidade, o que elas têm de diferença é uma hidroxila no carbono beta da cadeia. Então, a afinidade da dopamina por esse recaptador também é grande, também pode ocorrer. Deste modo, então, no córtex pré-frontal, onde não há a recaptura da dopamina pela DAT, então é possível que a recaptura da dopamina pela NET não sendo executada, ocorra um aumento da concentração da dopamina no cérebro, no córtex pré-frontal, e também um aumento da dispersão dessa dopamina
melhorando alguns sintomas relacionados à dopamina, como por exemplo a presença de prazer nas coisas cotidianas. Usa os tratamentos da depressão, de diversos transtornos ansiosos, a terapia de alguns tipos de dores crônicas. Alguns fármacos dessa classe, né, poderão ter alguns usos que depois eu vou falar melhor para vocês. E a sibutramina foi um fármaco dessa classe que não tem efeito antidepressivo e hoje é utilizado como inibidor de apetite. Porque muitas vezes eu escuto algumas pessoas falando assim: olha, toma sibutramina para emagrecer, né? Porque além dela ser um fármaco utilizado para a terapia da obesidade, ela também é um fármaco antidepressivo. E na realidade ela não tem um efeito antidepressivo considerável que a gente possa explorar. Os principais efeitos adversos, né? Ativação motora ou tremor, né? Ação em receptores beta do cerebelo. Agitação, né? Causada no córtex límbico, amígdala, córtex pré-frontal, ventro medial. Aumento da pressão arterial. Taquicardia, isso tudo geralmente em função do aumento da noradrenalina circulante. E redução do tônus colinérgico no sistema nervoso autônomo, né? E isso pode vir a causar boca seca, constipação e retenção urinária. Não porque o fármaco se liga no receptor muscarínico e bloqueia ele, não, é porque ele faz predominar as ações do simpático. A venlafaxina, né? Ela é um dos fármacos mais utilizados desse grupo. E a gente tem uma questão diferencial aí em relação à venlafaxina, né? Em baixas doses, ela tem mais afinidade pela CERT do que pela NET. Em doses altas a moderadas, ela tem mais afinidade pela NET. Então, muitas vezes o psiquiatra ele pode prescrever para dois pacientes de forma diferentes, né? Porque um paciente apresenta muitos sintomas do afeto negativo, né? Feiura, baixa autoestima. Então, uma dose baixa. E para um paciente que não apresenta esses sintomas, mas ainda tem os sintomas do afeto positivo, pode ser que seja necessária uma dose mais alta. O metabólito ativo da venlafaxina é a desvenlafaxina, que com o passar do tempo, né, com o metabolismo desse fármaco, se torna o dobro em relação à molécula original. Hoje já existe a desvenlafaxina comercial, então já pode ser adquirida. Qual a vantagem da desvenlafaxina? Ela possui mais afinidade pelo NET do que pelo CERT. Então, para o paciente com problemas nos sintomas positivos, a desvenlafaxina é mais indicada. Não é substrato das enzimas CYP450, então não vai ter efeitos indesejáveis devido à inibição ou indução dessas enzimas. E pode ser associada à redução dos sintomas vasomotores em mulheres na perimenopausa. Quais são eles? Onda de calor, sudorese noturna, insônia e depressão. A duloxetina também é um fármaco dessa classe que foi aprovado para o tratamento da depressão e da ansiedade, mas hoje em dia ela é mais utilizada para o tratamento da dor. Eu não vou falar tanto dela aqui porque eu acredito que quando for debatido o tratamento da dor, será tudo mais bem esclarecido. O milnaciprano, né, é um inibidor relativamente mais potente do transportador de noradrenalina do que de serotonina. E como as ações noradrenérgicas podem ser igualmente ou mais importantes para o tratamento das condições relacionadas com dor, em comparação com as ações serotoninérgicas, a inibição deste transportador, então, pode ser bem útil no tratamento da dor crônica. O outro grupo de fármacos que eu gostaria de falar com vocês, ainda nesse vídeo, são os inibidores da recaptação de noradrenalina e dopamina, e no caso aqui nós só temos um, que é a bupropiona. A bupropiona, também conhecida como Ziban ou Wellbutrin, é um fármaco que inicialmente foi utilizado para o tratamento do tabagismo, né? Por quê? Essa ação dela sobre a recaptura da dopamina, né, faz com que o paciente não sinta tanta vontade de fumar. Lembrando que a dopamina é um neurotransmissor que atua no sistema recompensa, que é aquele sistema que
está relacionada ao prazer das atividades, né, mas também à dependência de alguns tipos de substâncias. Ela é biotransformada em vários metabólitos ativos, né, que até possuem mais potência do que ela própria. E seu mecanismo de ação pode estar relacionado ao aumento da liberação de noradrenalina e de dopamina. E uma pergunta que se faz é, ô Fábio, a bupropiona, ela atua na dopamina, ela não poderia levar à dependência? Na realidade, não. A bupropiona ela não leva à dependência, por quê? Devido a uma comparação, vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem. A cocaína, ela consegue ocupar 50% de todos os transportadores de dopamina por um período breve de tempo. Então, ele aumenta muito a liberação de dopamina por um curto período de tempo. Diferente da bupropiona, que estima-se que ela possa estar mesmo, efetivamente, talvez de 10 a 15% apenas de ocupação dos transportadores de dopamina. Só que é por um período longo de tempo, então ela acaba não levando a dependência por esse motivo. Nós sabemos que a dependência está relacionada a uma descarga muito alta de dopamina por períodos curtos de tempo. Como todos os antidepressivos, o início da ação terapêutica geralmente não é imediato, pode vir a demorar de 2 a 4 semanas. E se não estiver funcionando em de 6 a 8 semanas, pode ser necessário o aumento da dose ou pode ser que esse fármaco não funcione para o paciente. Em caso de sucesso na terapia, pode continuar a funcionar por muitos anos para evitar a recaída. Quais são os usos? Terapia antitabagismo, terapia da depressão em pacientes com sintomas residuais do afeto positivo e alguns usos não aprovados, mas que têm efetividade, são o transtorno bipolar, melhorar os sintomas do TDAH, do déficit de atenção e hiperatividade, e também na perda de peso. Alguns efeitos indesejáveis desse fármaco são cefaleia, boca seca, agitação, insônia e crises convulsivas. Os inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina são um grupo de fármacos que foram propostos para o tratamento da depressão, mas que hoje em dia não são muito utilizados com esse fim. Dois são os fármacos que nós encontramos aí, a reboxetina e a atomoxetina. Eu fiz uma pesquisa antes dessa aula e eu vi que nenhum dos dois fármacos são produzidos hoje no Brasil, mais nem o Prolift nem o Strattera, né? Esses fármacos eles acabam elevando os níveis da noradrenalina no cérebro todo, né? E também podem elevar os níveis da dopamina no córtex pré-frontal, como eu já disse para vocês anteriormente. O que acontece é, nós não sabemos até que ponto esses fármacos eles valem a pena no tratamento da depressão e se só o bloqueio da recaptação da noradrenalina é suficiente para o tratamento da depressão. Bom, esses fármacos então acabaram sendo utilizados de que forma? A reboxetina em associação com os inibidores seletivos da recaptura de serotonina e a atomoxetina acabou sendo utilizado somente no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu vou parar essa aula por aqui porque ela já acabou ficando um pouco longa e eu vou continuar em outro vídeo com a outra aula. Legal este conteúdo? Se você gostou, dá um curtir e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado por assistir a esse vídeo e até mais.